Eu quero compartilhar, deixar uma reflexão para os irmãos nesse tempo de pandemia que nós temos vivido. A gente tem visto muitas pessoas, muitas igrejas, né, muitas instituições passando dificuldades e dificuldades financeiras. A gente sabe que muitas pessoas perderam seus trabalhos, perderam seu emprego, né, por conta dessa pandemia, mas a gente sabe também que muitas pessoas continuam trabalhando, continuam, né, tendo o seu trabalho resguardado, seja por lei ou trabalhando home office, nós sabemos disso. E o que eu quero deixar com os irmãos é que você continue sendo fiel com a igreja. Nós temos aqui pessoas do Brasil, pessoas, né, em Atlanta, em outras partes dos Estados Unidos. Se você continua trabalhando, continue sendo fiel com a sua igreja. Se você faz parte da MSBN aqui de Utah, continue sendo fiel, continue devolvendo seus dízimos, as suas ofertas, porque a palavra de Deus nos garante, o Senhor em Malaquias 3, ele vai nos garantir para que a gente faça prova dele, ou seja, ele é fiel conosco, ele continua sendo fiel conosco. Nós é que precisamos ser fiéis com ele, porque o nosso Deus nunca falha. Então, se você, né, tem sido dizimista e por algum motivo tem deixado de ser, se você perdeu o trabalho, nós vamos orar, né, por você e pedir que a bênção do Senhor esteja sobre você e nada vai faltar. A Bíblia nos garante que o salmista diz que nunca viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Então, fique tranquilo. Se você tem sido fiel com Deus, nada vai faltar na tua casa. Se você tem sido fiel com Deus, acredite, ele será abundante na sua vida, na vida da sua família, na sua casa, e nada vai faltar. Continue sendo fiel com o Senhor. Se você faz parte de outra igreja e está aqui nessa live, pelo Instagram, pelo YouTube ou pelo Facebook, continue sendo fiel à sua igreja. Precisa, né, da sua oferta nesse momento, do seu dízimo nesse momento. Deus é o dono do ouro e da prata. Ele pode fazer surgir dinheiro de onde for, mas a forma que Deus encontrou de nos abençoar, é nós sermos fiéis nos nossos dízimos e nas nossas ofertas. Então, uma palavra para você, continue sendo ofertante, dizimista fiel nesses dias difíceis. São os dias difíceis que vêm provar o nosso caráter, a nossa fidelidade com Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar. Senhor, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos agora, das pessoas que estão assistindo essa live, Senhor Deus, para que eles sejam, ó Deus, fiéis ao Senhor. E sendo fiéis, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, faça aquilo que a tua palavra diz que o Senhor faria, que é, ó Deus, abrir as comportas do céu e derramar, Senhor Deus, bênçãos sem medidas na vida dos teus filhos. Eu oro por aqueles, Senhor Deus, que perderam seu trabalho, ó Deus, por conta dessa pandemia, que o Senhor possa, ó Deus, abençoá-los, fazer com que nada falte, Senhor Deus, e que, ó Deus, havendo trabalho novamente, eles possam ser fiéis nos dízimos e ofertantes generosos na tua casa. Abençoe aqueles, Senhor Deus, que nada tem faltado, para que eles sejam generosos em abençoar a vida de outros também, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus continue abençoando a cada um. Nós estamos aqui em uma série que nós começamos, então, no domingo passado, uma série que fala sobre influência. Né? Nós vimos algumas coisas, né, na história de Naamã, na semana passada, então, falando sobre influência. E eu quero percorrer com os irmãos um pouco mais. Hoje é a parte 2 dessa série Influência. Se você perdeu a parte 1, se você não assistiu, tá no nosso YouTube, né? Depois você pode deixar aqui nos comentários que a gente entra em contato com você e manda o link. Mas se você entrar no YouTube e fizer uma busca por MSBN Utah, UTAH, você vai encontrar o nosso canal no YouTube e você vai poder ver não só essa palavra do domingo passado, mas outras palavras também. Nós estamos meditando, então, sobre a vida de Naamã, sobre a história de Naamã, sobre o que aconteceu com ele, esse chefe do exército da Síria, né, que era cometido de uma doença chamada lepra, uma doença de pele, né, que não tinha cura naquela época. Então, no domingo passado, nós falamos sobre a escrava, a menina israelita, escrava, que havia sido levada até para servir a esposa de Naamã. Essa menina, ela exerceu uma influência grandiosa sobre a vida daquele homem. Ela servia a esposa de Naamã e ela, vendo o sofrimento de Naamã, ela disse, olha, se o meu servo, né, se Naamã for até Samaria, lá tem profeta e que pode curar ele dessa lepra. Nós aprendemos isso, nós aprendemos que uma menina, mesmo escrava, mesmo sendo
talvez tendo seus pais mortos, a sua família morta, tendo a sua liberdade confiscada, aquela menina, ela então foi levada, né, para servir em outro país, aprender uma outra nação. Ela não tinha direitos, ela não comia na hora que queria, ela não comia o que ela queria, e mesmo assim, ela decidiu fazer o bem para aquele homem, e ela decidiu testemunhar do Senhor, o Deus de Israel que ela conhecia. Né? Ela falou do profeta de Deus e falou: se o meu Senhor consultar o profeta de Deus que está em Israel, muito provavelmente ele será, ela foi enfática em dizer, ele será curado da sua lepra. E hoje, então, nós vamos seguir, né, falando de pelo menos 3 personagens dessa história. Né? Nós estamos nessa série de influência e o meu desejo é que nós, como igreja, aprenda a ser influenciadores positivamente nessa geração. No momento em que o mundo está vivendo algo diferente, muitas pessoas estão, de certa forma, em um caos, se sentindo amedrontadas, se sentindo com dificuldade. O nosso desejo, o meu desejo, é que a igreja se levante como sendo uma igreja forte que influencia essa geração. Esse é o meu desejo para cada um de nós. O texto que eu quero ler com os irmãos está em 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 4 até o 10. 2 Reis, capítulo 5, do 4 ao 10, diz assim, logo depois que a gente disse, né, que a gente já deu essa explanação, que a menina então fala para a mulher de Naamã, Naamã faz assim, Naamã foi contar ao seu senhor, ao rei, né, que o que a menina tinha dito. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou junto ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Palavra do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero me colocar como instrumento nas tuas mãos nesta hora, pedindo a Deus que o Senhor me usa como o Senhor bem querer, ó Deus, para levar a tua palavra, a revelação da tua palavra para as pessoas que estão ouvindo agora ao vivo e pelas pessoas, Senhor Deus, que ouvirão essa live no futuro. Que essa palavra penetre em corações, converta corações e abençoe milhares de vidas em o nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o que nós podemos aprender, né, de tudo isso? Nós aprendemos que influência, segundo o dicionário, é um efeito modificador no pensamento ou atitude de alguém. Quando você exerce influência para alguém, você age como um fator modificador sobre a vida de alguém. Algo que a pessoa fazia e não faz mais, algo que ela pensava de uma maneira e hoje pensa de uma maneira diferente. Isso é influência. E hoje nós vamos, então, aprender a discorrer sobre pelo menos 3, né, sobre 3 personagens dessa história. Personagens que foram influência na vida desse homem chamado Naamã. O chefe de um exército, um homem importante, né, um homem que tinha um certo respeito, né? A Bíblia vai dizer no versículo 1 desse capítulo 5 de 2 Reis que ele tinha um respeito. E a primeira pessoa que eu gostaria de abordar neste tempo é o rei da Síria, o próprio rei da Síria, né? A Bíblia não menciona aqui o nome deste rei, mas eu fiz uma pesquisa e segundo a história, né, vendo as datas que isso aconteceu, muito provavelmente o rei da época, o rei da Síria nessa época, era Ben-Hadad II. A gente não encontra muitas coisas a respeito deste homem, mas o que a gente aprende com ele? Ao que tudo indica, como eu disse no versículo 1, vai dizer que Naamã, ele era o comandante do exército do rei da Síria e era muito respeitado e honrado. Então,
nós podemos entender que este homem, ele tinha muito apreço por Naamã. Ele gostava muito de Naamã, ele tinha apreço por quem era Naamã, né? Ele gostava dele e respeitava ele, honrava ele por tudo que Naamã havia feito, né? Pelo bom trabalho que Naamã havia feito, né? Isso é o que a Bíblia nos diz. Segunda coisa que nós podemos aprender através deste rei da Síria é que ele agiu com compaixão, sabe? Muitas vezes ele tinha o poder para vetar, ele tinha o poder para dizer, olha, Naamã, eu não acredito que haja alguém bom em Israel, eu não acredito nisso que essa escrava falou. Talvez eles possam até, você trouxe essa menina de lá como escrava, talvez ela possa estar até armando uma emboscada para você, uma armadilha para você, eu não quero que você vá lá. Por mais que você esteja doente, eu não quero. Ele era o rei, ele tinha o poder de decidir sobre o que Naamã podia ou não podia fazer. Esse é um fato. Mas então, ele age com compaixão, né, permitindo que o seu servo fizesse essa viagem, permitindo que Naamã fizesse essa viagem para buscar a cura da sua doença, a cura daquilo, de uma doença que, como a gente disse no domingo passado, era uma doença que socialmente ela incomodava muito as pessoas. Porque você tinha que andar descoberto, você não era uma doença contagiosa, você não podia estar perto das pessoas. Nós temos provado um pouco disso, né? De não poder estar perto das pessoas, o distanciamento social. Imagina esse homem por muito tempo tendo que se distanciar, porque senão ele passaria essa doença para sua esposa, para sua família. Então o rei, vendo aquilo, o rei agiu com compaixão, né? E compaixão é algo, é você se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor do outro, é você tomar aquela dor para si, é você pensar o que eu gostaria que fizesse se fosse eu no lugar dessa pessoa. Isso é compaixão, né? Então nós sabemos que o rei, ele agindo com compaixão, ele permitiu então que Naamã fizesse essa viagem, e era uma viagem de aproximadamente 150 quilômetros, da Síria até Samaria, onde ficava o profeta. Então o rei, ele permite. Mas mais do que só permitir, porque muitas vezes a gente só permite, a gente fala, a pessoa quer fazer isso, eu vou então, né, como a gente diz, eu vou lavar minhas mãos, eu vou deixar a pessoa fazer o que ela quer. Mas muito mais do que isso, o que prova que aquele homem tinha um respeito, admirava Naamã, e ele tinha compaixão do problema de Naamã, é que o rei diz, olha, você vai, mas eu vou fazer uma carta para o rei de Israel. Queridos, nós sabemos que se hoje eu me apresentar aqui na sede do governo de Utah, ou me apresentar na Casa Branca, nos Estados Unidos, eu não consigo falar com o presidente. Eu não tenho essa possibilidade de falar com o presidente se eu não tiver uma carta que me endorse ou um agendamento com o presidente. Aquela carta daquele rei abriu portas para Naamã para ele falar com o rei de Israel. Por mais que Naamã era o chefe de um exército da Síria, ele não teria como estar diante do rei de Israel se ele não tivesse uma carta de rei para rei. Aquela carta, ela facilitou a vida de Naamã. O rei podia simplesmente dizer, você quer buscar a cura? Busque a cura por si só, quando você estiver curado, você volta. Mas ele fez mais do que isso. Ele falou, vou fazer uma carta. E essa carta vai te dar uma audiência diante do rei de Israel. Sabe, muitas vezes nós vemos o problema das pessoas, nós vemos as pessoas passando por certas dificuldades e nós não fazemos nada. E muitas vezes nós temos chance de influenciar positivamente, nós temos a chance de abençoar a vida das pessoas e nós simplesmente não fazemos nada. Se você tem a chance de abençoar a vida de alguém, faça. Não se cale. Se você tem a chance, como esse rei, de abrir portas para alguém, faça. Isso é muito comum para nós aqui, imigrantes, aqui nos Estados Unidos. Sempre quando chega alguém novo do Brasil, acabou de chegar, seja você uma bênção na vida das pessoas. Abra portas, mostre os caminhos pelos quais você já passou, os erros que você cometeu, para que as pessoas não cometam os mesmos erros. Abençoe a vida das pessoas que estão chegando recentemente aqui nesse país. Se você está no Brasil e sabe que seu vizinho está passando dificuldade, perdeu o emprego, seja você um instrumento de bênção na vida do seu vizinho. Seja você um instrumento de bênção na vida das pessoas no seu trabalho. Este homem, ele não simplesmente só permitiu que Naamã fosse atrás da sua cura,
mas ele fez aquilo que estava ao seu alcance. Ele era um rei, e com uma carta de um rei, abria caminhos. Eu imagino Naamã viajando e as pessoas tentando ali cruzar a fronteira, chegando em Israel, e as pessoas parando ele, soldados talvez parando. Para onde você está indo? Ele fala, olha, eu tenho uma carta do rei da Síria, eu vou encontrar o rei de Israel. Sabe, essa carta do rei da Síria abriu portas para Naamã. Essa carta foi uma das chaves para Naamã ser curado. Então, a primeira coisa que nós aprendemos com este rei da Síria, seja você uma pessoa que facilita a vida das outras pessoas. Não coloque dificuldades extras na vida das pessoas. Talvez as pessoas aqui nos Estados Unidos é comum, às vezes, a gente ouvir, as pessoas chegam e falam assim, olha, deixa eu te dar um conselho, fique longe de brasileiros aqui. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que acabar com essa má fama que nós temos de dificultar a vida das pessoas, especialmente aqueles que são nossos conterrâneos, aqueles que são da mesma pátria que a nossa. Nós temos que ser pessoas que abençoam aqueles que estão chegando, aqueles que estão necessitando. Se coloque no lugar das pessoas que te procuram, das pessoas que compartilham segredos com você. Seja um facilitador na vida das pessoas e influencie positivamente. Esse rei, ele então dá essa carta para Naamã. E Naamã, ele vai, apesar da hierarquia que o rei tinha de ser superior a Naamã, ele influenciou Naamã a buscar a cura, né, de uma forma correta, de uma forma lá em Israel, como aquela menina tinha dito, por meio do profeta. Então, o primeiro personagem que nós aprendemos aqui é o rei da Síria. Era a pessoa que estava acima de Naamã, mas uma pessoa que admirava ele, que teve compaixão dele e que deu um instrumento, deu algo que abriria portas para Naamã. Ele não simplesmente despediu. O segundo personagem que nós aprendemos aqui é o rei de Israel. O nome do rei de Israel, ele não é mencionado aqui nessa história, mas nós podemos perceber algumas atitudes dele. Né? Nós podemos aqui ver algumas atitudes desse rei e com essas atitudes a gente aprender algumas coisas, principalmente como não agir, como não fazer. Né? Os versículos 6 e 7 vai dizer assim, ó, a carta que levou ao rei de Israel, que Naamã levou ao rei de Israel, dizia assim, junto com esta carta, eu estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. E olha a atitude do rei de Israel. Assim que o rei de Israel leu a carta, ele rasgou as suas vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Sabe, o que nós podemos aprender com a história deste rei de Israel? Nós podemos entender, em primeiro lugar, que ele foi incapaz de se lembrar que havia Deus em Israel, capaz de curar, capaz de operar milagres através dos seus profetas naquela época. Sabe, se por um lado nós aprendemos na semana passada que a menina levada escrava, ela se lembrou e ela disse para a mulher, olha, se o meu senhor, se o seu marido procurar o profeta que está em Israel, com certeza ele vai curar ele da lepra. O rei, ele foi incapaz de parar por um segundo e pensar, caramba, tem profeta em Israel. Se eu mandar esse homem para o profeta que está em Samaria, ele vai curar ele da lepra. Ele foi incapaz. E aqui, o que nós aprendemos em tudo isso é que não é a posição que você se encontra, não é a posição que você ocupa, não é o status que você tem, mas é a intimidade que você tem com Deus. É o quanto você conhece a Deus, é que vai dizer se você influencia as pessoas positivamente ou se você influencia as pessoas negativamente. O quanto você conhece e se alimenta de Deus vai dizer, vai garantir o quão influenciador você vai ser na vida das pessoas, o quão espiritual você vai ser ao discernir as dificuldades que chegam até você. Esse homem era um rei, ele tinha poderes garantidos, né, por ser rei. Ele não tinha que passar por um congresso, ele não tinha que passar por um aval de ninguém. Todo o decreto dele teria que ser obedecido. E quando chega essa carta, ele pensa só pelo lado politicamente, ele pensa só de forma racional,
Ele não parou por um segundo e pensou, Senhor, por que tudo isso está acontecendo? Mesmo um rei, mesmo alguém que tinha, né, a função de reger o povo, reger uma nação nesse caso, ele não pensou dessa maneira. Ele não se lembrou que havia profeta, que havia Deus em Israel, que havia profeta em Israel. E ele já imagina que o rei da Síria está mandando essa carta, está fazendo uma jogada para se desentender com Israel. Sabe, queridos, não é a posição que nós ocupamos, não é a quantidade de tempo de igreja que a gente tem, não é quem é o nosso pastor, isso não quer dizer nada. Nós precisamos de intimidade com Deus, nós precisamos de estar juntos com o Senhor. É isso que vai nos garantir que nós teremos um bom julgamento quando problemas baterem a nossa porta. É isso que vai garantir que a gente tenha uma influência positiva sobre as pessoas que nos procuram. É o nosso relacionamento com Deus que vai dizer como nós agiremos no momento da dificuldade. Talvez, no momento da dificuldade, no momento dos problemas, você nem tem se lembrado de Deus. Você tem agido com a força do seu próprio braço. Você tem rasgado suas vestes como esse rei de Israel fez e se lamentado pelo que acontece. Como diz um ditado muito conhecido no Brasil, não adianta chorar o leite derramado. Se certas coisas estão acontecendo na sua vida, Deus tem uma solução para cada uma delas. Mas talvez essa solução ainda não chegou porque você não tem procurado a Deus. Porque você tem feito pela força do seu braço. Em nome de Jesus, o que esse rei precisava ter feito era apenas ter se lembrado que havia profeta em Israel. Profeta capaz de curar. Profeta capaz de restaurar a vida daquele homem que estava leproso. Mas esse rei, ele não agiu dessa forma. E como nós dissemos, um paralelo entre esse rei, alguém tão poderoso, alguém tão cheio de servos para te servir, cheio de ouro, num palácio, e o paralelo entre a escrava, que falou do profeta que ele curaria este homem, lá como escrava. Uma pessoa que não tinha liberdade, a pessoa que não estava na sua terra, a pessoa que talvez tinha perdido toda a sua família. Então não é a posição que você ocupa, não é a quantidade de conhecimento que você tem, não são as suas faculdades, os seus diplomas, não é isso que vai garantir que você se porte bem, que você influencie pessoas positivamente no dia mau. É a nossa comunhão com Deus, é a intensidade da nossa comunhão com Deus que vai dizer e revelar quem nós somos no dia da dificuldade. E eu quero prosseguir para o nosso terceiro personagem desse dia, o profeta Eliseu. Versículos 8, 9 e 10 diz assim: Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. O que nós aprendemos aqui com o profeta Eliseu nessa passagem? Eliseu, aqui em várias outras passagens na Bíblia, ele sempre é citado como homem de Deus. Quando se refere a Eliseu, fala o homem de Deus. E como as pessoas se referem? Essa é a primeira questão, esse é o primeiro questionamento que eu quero que a gente se faça individualmente. Eu não posso fazer esse questionamento por você, mas qual é o questionamento? O que as pessoas dizem ao teu respeito? Eles dizem que você é homem e mulher de Deus? Eles dizem que você é um jovem de Deus, cheio do Espírito Santo? O que as pessoas dizem a teu respeito? É bem verdade que nós não devemos ter a nossa vida pautada na opinião de outras pessoas, mas o nosso testemunho, ele deve glorificar o nome do Senhor. Caso contrário, não há razão pela qual a igreja continua neste mundo, se não for para glorificar o nome do Senhor com as nossas atitudes. O que as pessoas têm dito ao teu respeito?
Não é porque Eliseu era profeta que ele deveria ser chamado de homem de Deus, porque outros profetas durante a Bíblia, a gente vê que não é chamado sempre de homem de Deus. O que as pessoas têm dito ao seu respeito? O que as pessoas têm falado sobre você? Quando alguém menciona o teu nome, o que as pessoas têm dito? Essa é uma pessoa de Deus, essa é uma pessoa digna de confiança, essa é uma pessoa que tem palavras de sabedoria, essa é uma pessoa que você pode confiar, essa é uma pessoa que guarda segredo. O que as pessoas têm dito ao teu respeito? Isso é algo que nós precisamos, nós só podemos influenciar pessoas se nós formos tidos homens e mulheres de Deus. Nós não podemos influenciar positivamente pessoas se o Espírito Santo não estiver em nós. Se nós não formos pessoas que servem ao Deus Todo-Poderoso. E nós podemos aprender mais coisas a respeito de Eliseu nesse caso. Que ele era um homem bem informado. Ele ficou sabendo, ele tinha informantes, ele ficou sabendo que o rei havia rasgado as suas vestes, porque Naamã chegou com uma carta onde o rei da Síria estava dizendo: eu estou te enviando esse homem para que você o cure da lepra. Ele era um homem bem informado. Nós aprendemos aqui que Eliseu, ele tinha informantes, ele tinha pessoas que traziam informações valiosas até ele. Quem você tem ouvido? Quem são as pessoas que você tem dado ouvidos? Quando você tem um problema, quem você procura? É aquele seu amigo que vive falando palavrão? É aquele seu amigo que não conhece a Jesus? É aquele seu amigo que vive te contando coisas de outras pessoas? E você vai colocar as suas questões na mão dele? Muito provavelmente ele vai contar as suas questões para outras pessoas também. Quem você tem compartilhado a sua vida? Quem são seus informantes? Quem são as pessoas que trazem informações para vocês? São pessoas que fazem fofoca por fazer? São pessoas que trazem informação simplesmente para ver o circo pegando fogo? Ou são pessoas que trazem informações valiosas para você, aonde você vai poder ser bênção na vida de outras pessoas, onde você vai poder transformar a vida de outras pessoas? Quando nós fomos mudar aqui para Utah, né? Quando a gente, no dia da nossa despedida, no nosso culto de despedida, o pastor disse: olha, um irmão da igreja me procurou dizendo que tem vários conhecidos em Utah que estão querendo se congregar, estão buscando uma igreja para se congregar. Eu vou te passar o telefone deles depois. Isso foi uma informação valiosíssima, porque através desse irmão que passou telefones de outras pessoas que já moravam aqui em Utah, nós conhecemos vários irmãos aqui e pudemos começar o nosso grupo pequeno, nosso grupo de estudo familiar, nosso grupo de estudo bíblico. E hoje nós podemos começar essa igreja aqui, plantar essa igreja aqui, através da informação de uma pessoa. Você tem sido bem informado? Quem são as pessoas que têm trazido informação para você? Segundo, o homem de Deus, o profeta aqui, ele se posiciona com fé. Olha o que ele faz o que ele fala para o rei, o recado que ele manda para o rei. Ele fala assim, ó: por que você rasgou suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Nós temos participado de um momento de oração, de uma campanha de oração chamada Todo Dia ao Meio-Dia. Nós oramos todo dia ao meio-dia aqui no horário de Utah, e tem muitas pessoas no Brasil, em Atlanta, aqui de Utah, participando, e tem sido uma bênção. Nós temos visto milagre. E uma das coisas que nós temos discutido ali é que os nossos pedidos diante de Deus têm que ser com fé. E fé, a Bíblia diz que é dom de Deus. Ele dá liberamente a cada um que pede. Nós temos que nos posicionar com fé. Aquele homem, aquele profeta, ele diz para o rei: olha, mande esse homem a mim, que ele vai saber que é profeta em Israel. Em outras palavras, ele está dizendo: esse homem vai ser curado. Quantas vezes, às vezes, as pessoas nos buscam para fazer uma oração e a gente ora, mas já ora pensando: meu Deus, e se essa pessoa não for curada? Nossa oração tem que ser com fé. Se a nossa oração não for com fé, ela não passa do teto. Nós temos que orar com fé. Orar por qualquer circunstância. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que se posicionar com fé. Essa é uma característica do homem e da mulher de Deus. Isso nós aprendemos com Eliseu nesse episódio. Além de ser bem informado, ele se posicionou com fé, crendo no que Deus ia fazer na vida daquele homem. Em terceiro, aquele homem, o homem de Deus, ele age com sabedoria.
Sabe, imagina, aquele homem, Naamã, ele chega com uma comitiva na porta da casa do profeta de Deus. Né? A Bíblia vai dizer aqui, versículo 9, ele fala que ele foi com seus cavalos e carros, está no plural. Quer dizer que é mais de um. Imagine a comitiva de alguém poderoso, de alguém tão influente, chegando na porta da sua casa, chegando na porta da tua igreja. Como você agiria? Talvez, e a gente vai ver isso mais para frente, Naamã esperava uma recepção VIP. Mas o profeta, ele age com sabedoria, porque ele sabia que além daquele homem ser curado fisicamente, ele teria que ser curado espiritualmente. Aquele homem teria que ser quebrado. O orgulho daquele homem teria que ser quebrado para que a vida dele fosse transformada, como foi transformada. Sabe, como nós temos agido? Nós temos agido com sabedoria. Talvez Deus tenha falado, olha, faça isso. E nós ignoramos e fazemos totalmente diferente do que Deus tem dito. Imagina se o Eliseu tivesse saído da sua casa e ido recepcionar Naamã lá fora. Talvez aquele tivesse feito uma oração, imposto a mão, aquele homem talvez não teria sido curado, ou teria sido curado apenas fisicamente. Nós precisamos agir com sabedoria, saber como agir, saber momentos em que nós devemos falar, saber momentos em que nós devemos calar, saber como e quando agir. E a sabedoria Deus dá de forma liberal para todos nós. Nós precisamos buscar a sabedoria, buscar agir com sabedoria, né? Conter o nosso ímpeto. Muitas vezes a gente quer agir de qualquer maneira, a gente quer ficar bravo, a gente quer esbravejar, e não é assim que Deus quer. O homem de Deus também, em quarto lugar, ele tem sempre uma palavra certeira para a vida das pessoas. Aquele homem, ele foi direto. Ele mandou um servo dele, olha, vai lá e diz isso para Naamã. E o servo, então, o mensageiro, ele sai lá fora e fala para Naamã, olha, vá e lave-se 7 vezes no Jordão. Sua pele será restaurada e ficará purificado. Simples assim. Vai e faça isso, e isso vai acontecer. A nossa palavra tem que ser certeira na vida das pessoas. Muitas vezes pessoas nos procuram, perguntam, querem saber, querem um conselho. E a gente fica, olha, eu não sei o que te dizer, eu não sei o que você pode fazer. Não. A igreja é a resposta para esse mundo em crise. A igreja é a resposta para mim e para você. A igreja é a resposta para aquelas pessoas que agora estão alarmadas, estão com síndrome do pânico, estão com medo de sair na rua, aquelas pessoas que estão com crise de ansiedade. Nós, eu e você, somos a resposta para essas pessoas. A nossa palavra precisa ser certeira. A nossa palavra precisa ir de encontro à necessidade das pessoas. Não é pelo muito falar que a gente vai fazer diferença na vida das pessoas, mas é por ser diretos e levar uma palavra do trono de Deus para a vida de cada um. Então nós aprendemos, o homem de Deus, o profeta aqui, ele é bem informado, ele se posiciona com fé, ele age com sabedoria, ele tem sempre uma palavra certeira para a vida das pessoas e ele é um influenciador. Talvez a forma com que o profeta fez não era a forma que Naamã esperava, e realmente não era. Mas ele influenciou aquele homem, porque ele disse algo tão certeiro, tão simples, algo tão tranquilo de ser feito, que ele influenciou aquele homem a tomar aquela atitude. Eliseu não importou quem estava à sua porta, se era um general, se era um rei, se era alguém de classe baixa. Talvez muitos de nós, se isso tivesse acontecido, nós teríamos saído e tratado com toda a honra possível, feito talvez acepção de pessoas. Né? Uma pessoa importante estava ali na porta da casa de Eliseu, mas Eliseu não agiu como um bajulador. Ele fez como Deus havia direcionado ele. Ele fez como Deus havia ordenado. E posteriormente a gente vai ver que Naamã ele volta curado, tenta dar presentes para Eliseu e ele fala, eu não vou receber. Eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar, eu só fiz o que Deus me mandou fazer. Sabe, queridos, nós precisamos aprender a como agir com Eliseu nesse caso. Nós precisamos ser influenciadores. Nós vimos aqui 3 personagens.
Nós vimos um rei onde ele teve respeito, ele tinha respeito pelo seu comandante, ele teve compaixão pelo problema que o seu comandante enfrentava, e ele foi um facilitador, ele providenciou uma carta que foi um facilitador na vida do seu comandante. O que nós aprendemos com isso? De forma bem prática. Seja um facilitador para aqueles que estão, talvez, hierarquicamente abaixo de você. Se você tem uma companhia, seja um facilitador na vida do seu funcionário. Talvez você está vendo seu funcionário passar por problemas financeiros, você tem condição de dar um aumento para ele, e você fica, se ele não me pedir, eu não dou o aumento. Haja com justiça. Se você tem condições de abençoar a vida de outras pessoas, faça. Não espere que as pessoas peçam. Abençoe a vida das pessoas. Talvez você recebeu um aumento, você é um subcontractor, talvez você recebeu um aumento e você não repasse esse aumento para as pessoas que trabalham para você. Talvez os seus lucros aumentaram demais desde quando você contratou a pessoa há um ano atrás e a pessoa continua ganhando o mesmo e você está ganhando muito mais. Seja justo. Seja justo. Abençoe a vida das pessoas, tenha compaixão, tenha respeito, tenha apreço pelas pessoas que trabalham com você, pelas pessoas que servem junto com você. Tenha apreço e respeito pela sua família. Maridos, tenham apreço e respeito por suas esposas. Mulheres, tenham respeito e apreço pelos seus maridos, pelo seu marido. Filhos, tenham respeito pelos seus pais. Pais, tenham respeito pelos seus filhos. Nós precisamos aprender. Nós vimos também sobre o rei de Israel, que rasgou as suas vestes, né, que ficou ali triste, com medo, achando que tudo aquilo era uma armadilha, era um pretexto do rei da Síria para declarar guerra contra Israel. E não se lembrou que havia Deus em Israel. Lembre-se que há Deus, há um Deus todo-poderoso que tudo pode fazer. Quando alguém vier pedir uma oração para você, quando alguém vier contar um problema, compartilhar um problema, a primeira coisa que deve vir às nossas mentes é: há um Deus capaz de realizar o milagre que essa pessoa precisa. Se posicione. Ao invés de se desesperar e achar que seu mundo está desmoronando, lembre-se que há um Deus que trabalha 24 horas para aqueles que amam a Ele. Lembre-se disso. E nós aprendemos, por fim, com o profeta Eliseu, que ser um homem e uma mulher de Deus é ser bem informado, é se posicionar com fé, é agir com sabedoria, é ter sempre uma palavra certeira para a vida das pessoas, e é ser um influenciador. Não ser bajulador, ser um influenciador. É mudar a forma com que as pessoas estão agindo. É mudar a forma com que as pessoas estão encarando o mundo. A igreja é este influenciador. A igreja é esse agente motivador e influenciador, modificador da vida das pessoas. É isso que nós devemos ser. Não é a posição que nós ocupamos que vai fazer com que você lembre de Deus. Não é o relacionamento com Deus que vai fazer com que você lembre-se dele e seja uma boa influência na vida das pessoas. E eu quero orar. Eu quero orar com cada um de vocês que estão nessa live, seja ao vivo ou assistindo posteriormente. Eu quero abençoar a vida de vocês. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos meus irmãos. Todos que estão, Senhor Deus, ouvindo essa live, seja gravada ou agora ao vivo, Senhor Deus, que a tua bênção, a tua presença, o teu amor estejam com elas, Senhor Deus, cuidando delas, enchendo elas com a tua presença, fazendo com que elas sejam, Senhor Deus, agentes motivadores, modificadores, influenciadores de outras pessoas. Que todos nós possamos agir com fé, nos posicionar e termos uma palavra sempre certeira que abençoa a vida das pessoas. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu quero dar a oportunidade, como eu tenho feito todos os domingos aqui. É um compromisso, é uma obrigação que eu tenho com Deus. Eu quero dar a oportunidade para você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você nunca fez isso. Talvez você já ouviu falar sobre isso, você já ouviu esse convite outras vezes, e por algum motivo você não quis. Eu quero te dar a oportunidade de você aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida.
Essa é a maior decisão que você pode tomar. E nós veremos nos próximos capítulos, estudando ainda sobre a vida de Naamã, que Naamã, ele teve essa decisão e a vida dele foi transformada para sempre. Eu quero dar essa oportunidade para você. Talvez você já foi crente, talvez você já serviu a Deus, você já teve até ministério, já trabalhou na obra de Deus, mas se sente hoje longe de Deus, se sente desviado, você está longe dos caminhos de Deus, está fazendo coisas que o Espírito Santo tem incomodado no seu coração, dizendo que não são coisas que você deve continuar fazendo. Eu quero dar essa oportunidade para esses dois grupos de pessoas. Se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e se você quer reconciliar com Jesus também, eu quero que você coloque nos comentários, seja no Instagram, seja no Facebook, no YouTube, quero que você coloque e a gente vai orar. Repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como único Senhor e Salvador da minha vida. Apaga os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Dai-me a alegria da tua salvação, que eu possa viver contigo todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, aceitando Jesus ou reconciliando com Jesus, coloque seu nome aqui nos comentários. Eu quero orar por você, eu quero colocar seu nome nos nossos pedidos de oração, orar para que Deus continue te fortalecendo, continue te abençoando. Se você é aqui de Utah, eu quero muito te conhecer, poder ter seu telefone e a gente poder também caminhar juntos, né? A MSBN Utah, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semeadores de Boas Novas, está sendo plantada aqui neste lugar para abençoar vidas. Esse é o propósito da Igreja do Senhor, abençoar vidas. Eu quero agradecer a cada um que participou, né, seja no meu Instagram pessoal, seja no Instagram da igreja, msbn.utah, seja aqui pelo YouTube e Facebook. Muito obrigado por cada um que participou, que Deus continue abençoando você, sua família, que você tenha uma semana abençoada, cheia do poder de Deus.